Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Rois. Atualmente estou no sétimo período do curso de Fisioterapia pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri. Sou membro fundador e atual diretor de ensino da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular e sou membro da Liga de Fisioterapia Esportiva. Bom, hoje vou falar um pouquinho a respeito da espirometria. E para dar início à nossa aula, nós podemos falar que a espirometria ela é considerada como um teste fisiológico que objetifica avaliar o volume máximo de ar que o indivíduo consegue inspirar e expirar com o esforço máximo. Associada a essa ideia, então podemos falar que variáveis como volume ou fluxo são mensuradas na espirometria e essas variáveis, após ser mensuradas, são mensuradas em função do tempo. E se variáveis como volume e fluxo, em função do tempo, são avaliadas, podemos também afirmar que outras variáveis, como capacidade vital forçada, volume expiratório forçado no primeiro segundo, a razão ou relação VF1-CVF, ou índice de Fenot, né? E o pico de fluxo expiratório também são mensuradas na espirometria. Bom, e quais são então as indicações da espirometria, né? A espirometria ela é indicada principalmente para medir o efeito de uma determinada doença na função pulmonar. Ela também é indicada para o monitoramento do curso de uma determinada doença ou resultado de intervenções terapêuticas. Ela é indicada para avaliar o risco pré-operatório e determinar o prognóstico de algumas doenças pulmonares. Abaixo deixei uma tabela que fala das indicações da espirometria. Indicações essas que estão associadas ao diagnóstico, ao monitoramento e outras variáveis. Bom, associada a essa ideia, nós temos também as contraindicações da espirometria. Contraindicações que estão associadas à presença de hemoptise, angina recente, edema pulmonar, crise pulmonar e aneurisma da aorta torácica no paciente. Se o paciente apresentar alguma dessas contraindicações, ele não pode realizar o exame. Bom, então o que é necessário para a espirometria? Para a espirometria, inicialmente é necessário um espirômetro, porém esse espirômetro ele deve ser calibrado e higienizado de forma adequada. Lembrando que a calibração ela só deve ser feita por técnicos ou profissionais capacitados para aquilo. É necessário também um posicionamento adequado do paciente, no qual o paciente ele deve estar sentado, com os dois pés apoiados ao chão, com a coluna ereta e, de preferência, com os dois braços apoiados sobre uma superfície plana, uma mesa, por exemplo. Além disso, é necessário o uso de dois utensílios, o uso de um clipe nasal e de um bucal descartável. O bucal descartável, uma vez que todos os pacientes ou que forem realizar a espirometria vão colocar a boca naquele instrumento, então é necessário que cada paciente tenha o seu bucal para que não tenha esse contato direto e tenha algum risco de contaminação, né? Para evitar alguma contaminação, por isso o bucal descartável. E é sempre importante atentar nesse ponto do clipe nasal e do bucal, que quando esses utensílios são aderidos pelo paciente, quando são colocados no paciente, nenhuma entrada ou brecha de ar deve ser deixada. Ou seja, você tem que vedar todas as vias aéreas, né? Todas as vias ou entradas de ar. Bom, associada a essa ideia, também temos que o paciente ele deve ser instruído de forma clara antes do início da espirometria, uma vez que a espirometria é considerada como um teste de difícil entendimento. E palavras de incentivo durante a espirometria são cruciais durante a avaliação. Bom, eu trouxe um exemplo meramente ilustrativo a respeito do que são esses materiais que eu citei anteriormente. E para quem nunca viu, esse é um espirômetro, né? E quando você realiza a espirometria, você realiza o teste, né? Ela vai nos dar dois gráficos que saem instantaneamente. Gráficos esses, que esse primeiro em azul aí é um gráfico de fluxo em função do volume, e esse que está mais em vermelhinho é um gráfico de volume em função do tempo. Além disso, também podemos perceber aqui nessa imagem o uso do nasoclip ou do clipe nasal no paciente, vedando as entradas de ar, né? E o uso do bucal esse que deve ser descartável.
Bom, então nós falamos das indicações, falamos das contraindicações e falamos do que é necessário para a espirometria. Mas como realizar a espirometria? Bom, para realizar a espirometria, inicialmente após você posicionar o paciente de forma adequada, instruí-lo de maneira correta, você posicionar e colocar o nasoclip e o bucal de forma adequada, você pede para que o paciente continue fazendo suas respirações normais, ou seja, continue fazendo respirações em volume corrente. E quando ele se sentir confortável, você pede para que o paciente realize uma inspiração máxima e imediatamente após realizar a expiração máxima, ele faça uma expiração forçada, expiração essa que deve durar pelo menos 6 segundos. Eu trouxe aqueles dois gráficos que eu citei anteriormente, que ilustram exatamente isso que eu falei. O primeiro é o gráfico de fluxo-volume e o gráfico de volume-tempo. São gráficos que vão nos mostrar a resposta do paciente quando eles estão realizando a espirometria. Mais à frente, irei detalhar um pouco a respeito desses dois gráficos. Bom, a espirometria, ela, para ser realizada, você pode realizar em 8 tentativas. E dessas 8 tentativas, você tem que ter pelo menos duas curvas aceitáveis e reprodutíveis. O que seriam as curvas aceitáveis e reprodutíveis? Curvas que apresentem um padrão, uma característica normal para aquele paciente, ou então o esperado para aquele paciente, né? E para cada curva, ou seja, já que ele tem que ter duas curvas aceitáveis e reprodutíveis, o paciente ele tem que apresentar entre essas curvas uma diferença menor do que 150 ml ou 0,15 litros em suas variáveis relacionadas a fluxo e volume, né? Bom, mas se o paciente, só para ressaltar um ponto importante, se o paciente conseguiu as duas curvas logo nas duas primeiras tentativas, não são necessário que o paciente realize de fato as 8 tentativas. A partir do momento que ele conseguiu duas curvas, curvas essas, como já citei, são dadas durante a espirometria e você já conseguiu perceber, você como terapeuta conseguiu perceber que essas curvas são aceitáveis e reprodutíveis, você já pode interromper o teste que o paciente conseguiu realizá-la com sucesso. Bom, então quais são as curvas aceitáveis e curvas que são inaceitáveis, né? Considerando que o paciente tem um padrão normal, né? Ele não apresenta nenhuma patologia, nenhuma doença obstrutiva ou restritiva, o paciente ele deve fazer um gráfico parecido no gráfico de fluxo-volume como esse primeiro, que eu vou estar apontando o laser aqui para ir acompanhando durante a apresentação. Bom, esse primeiro aqui é o que seria que nós consideramos o padrão para pacientes normais, que não apresentam nenhuma doença ou patologia obstrutiva ou restritiva. Bom, aqui não está mostrando as pequenas circulações ou ondulações que acontecem no início da espirometria, que ondulações essas que estão associadas às expirações normais ou em volume corrente. Bom, mas quando você pede para o paciente iniciar o teste, ou seja, quando você pede para ele fazer uma inspiração máxima, a curva ela não sai daqui e vem para cá. A curva você tem que entender ela que ela vai sair daqui, ou seja, de um volume maior durante a inspiração, ele vai estar realizando até chegar num valor próximo a zero ou em zero ali, né? E aí ele vai realizar imediatamente a expiração forçada que deve durar durante 6 segundos. E após realizar essa expiração forçada, todo esse gráfico aqui será realizado. Bom, então quais curvas que são inaceitáveis? São todas curvas que apresentarem esse padrão. Mas quais curvas que podem apresentar esse padrão? Como que podem apresentar esse padrão? Caso o paciente não tenha entendido o teste durante a aplicação do teste, ele pare para respirar, ou então ele não consiga manter durante os 6 segundos, ou ele faça inspirações leves durante a execução do teste. Por exemplo, ele inspira, expira, inspira, expira, e assim por diante, né?
Bom, dando continuidade então à nossa aula, vamos falar então das variáveis mensuradas. As variáveis mensuradas, como disse no início da nossa apresentação, estão associadas ao pico de fluxo expiratório, né? Ou seja, o maior fluxo alcançado durante a expiração forçada, após a realização de uma inspiração máxima, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou seja, a quantidade ou o volume de ar respirado no primeiro segundo da aplicação do teste, né, durante a expiração forçada. A capacidade vital forçada, que representa o volume máximo de ar que o paciente consegue exalar, né, durante o esforço máximo. Essa capacidade ela é mensurada a partir do ponto máximo de uma inspiração, ou seja, a partir do momento que o paciente fez uma inspiração completa e ele faz uma expiração forçada, o maior volume de ar expirado é considerado a capacidade vital forçada. Bom, associado a isso ainda nós temos a relação VF1-CVF, que é o índice de Fenot, né? A razão entre os dois. E vale ressaltar que o índice de Fenot tem um papel crucial na espirometria, uma vez que o índice de Fenot ele irá nos falar se o paciente ele apresenta um padrão obstrutivo, restritivo, misto ou normal. Bom, já que eu falei das variáveis, nós temos que entender como essas variáveis se comportam no gráfico. E essas variáveis, principalmente o pico de fluxo expiratório, o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, e a capacidade vital forçada, são dados em gráficos. O VF1 e o CVF não são dados. Bom, para isso, vamos dar início aqui para entender um pouco do PFE, né, do pico do fluxo expiratório. Como eu disse para vocês, o pico de fluxo expiratório é o ponto mais alto, ou seja, o fluxo mais alto que o paciente atingiu durante a expiração forçada. Então, o ponto mais alto do gráfico do fluxo pelo volume, em função do volume, é o PFE, é o nosso PFE. Já o VF1, o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, ele é dado no gráfico de volume em função do tempo, na qual durante o primeiro segundo nós vamos avaliar qual foi o volume exato. E a capacidade vital forçada, né? Que é a maior quantidade de ar exalado durante a expiração forçada, ela é avaliada a partir do momento em que essa curva de volume em função do tempo, ela atinge um platô, ela se estabiliza, ela chega no máximo que ela tem que chegar. E aí, a partir desse momento que ela atingiu o ponto máximo do volume expirado na expiração forçada, nós consideramos a capacidade vital forçada. E a partir daí, tendo o valor do VF1, tendo o valor da capacidade vital forçada, nós temos o índice de Tifenot. Bom, para finalizar, né, vou falar um pouquinho da aplicabilidade da espirometria na nossa prática clínica. Bom, e geralmente a espirometria ela é usada para avaliar pacientes que apresentam algum comprometimento obstrutivo ou restritivo. E como eu tinha dito para vocês, o índice de Fenot apresentava um papel crucial nessas variáveis. Por quê? Porque quando você realiza a espirometria, você calcula o índice de Fenot, que é a razão do VF1 sobre o CVF, e esse valor der abaixo de 70% do predito, ou maior ou igual a 70% do predito, nós podemos ter quatro comportamentos diferentes para aquele paciente, né? Se ele for abaixo de 70%, aí nós temos que avaliar a VF1 e CVF de forma separadas, agora nós não vamos mais fazer a razão. E se nós avaliarmos a VF1 e a CVF separadamente e observarmos que cada uma das duas está abaixo de 80% do previsto ou do predito para aquele paciente, nós falamos que aquele paciente apresenta um comportamento misto, ou seja, ele vai apresentar características de doenças obstrutivas e restritivas, né?
E se o VF1 for menor do que 80% e o CVF for maior ou igual a 80%, falamos que aquele paciente apresenta características ou comportamento obstrutivo. Já o VF1 sobre o CVF, quando a razão VF1 sobre o CVF for maior ou igual a 70%, aí nós podemos falar que ou ele vai ser restritivo ou ele vai apresentar um comportamento normal. Mas como saber qual é qual? Nós devemos, da mesma maneira, avaliar a VF1 e a CVF de modo separado. Se a VF1 e CVF for menor que 80%, avaliando separadamente, lembrando isso, for menor que 80%, e aí o índice de fenol for maior do que 70%, nós falamos que aquele paciente apresenta um comprometimento ou características restritivas. Se a VF1 e o CVF for maior ou igual a 80% para o índice de fenol maior ou igual a 70%, nós falamos que aquele paciente apresentou um comportamento normal. E para finalizar, eu trouxe aqui uma tabela que é utilizada pela Gold, na qual ela classifica a severidade, né, a gravidade da doença pulmonar obstrutiva crônica. A partir do momento que você avaliou aquele paciente, você viu que ele apresenta características obstrutivas, você deve classificá-lo. Se ele vai apresentar uma característica de obstrução moderada, severa ou muito severa, né? E aí a Gold ela traz esses valores para a gente, como por exemplo o moderado, em que se o paciente ele apresentar a VF1 menor ou igual a 50%, né, tiver ali entre 50% e 80% do predito, na verdade, né, nós falamos que o paciente ele apresenta um comportamento moderado. Agora, se ela tiver entre 30% a 50% do predito para aquele paciente, o VF1, nós falamos que ele apresenta um comprometimento severo de obstrução. E se for abaixo de 30%, nós falamos que ele apresenta um comprometimento muito severo. Características para restritivo ou misto devem ser procuradas pela literatura e cada tabela deve ser empregada de maneira correta para o seu paciente. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. As referências utilizadas pela apresentação foram essas. Fique ligado nas novidades e siga a Laficar e a Lafir em suas redes sociais.